lacaniana, uma coisa precisa vir à sua mente. Um conceito chamado neoplatonismo. Já ouviram falar sobre isso? O que é o neoplatonismo? É uma inspiração numa filosofia clássica, lá da antiguidade, da Grécia Antiga, que vai inspirar o preceito estético no século XVI. Você quer perguntar alguma coisa, João? Não? A mãozinha aqui não é comigo. No século XVI. Que ideia é essa, né? Os artistas que são platônicos, que trabalham o platonismo no século XVI, eles vão se inspirar no mito da caverna do Platão, lá da antiguidade grega clássica. Conhecem essa história? Sim. Dos homens acorrentados que só viam as sombras, aí um consegue sair da caverna e ver que aquilo ali era só uma réplica da realidade. Só que ninguém acreditava, né? A ideia aqui é fazer uma analogia com o mito da caverna. Mano, agora tem um intervalo, mas você não quer ir direto por causa da gravação? O que vocês acham, gente? Pode ser? Posso ir direto para uns minutinhos antes? Isso, exatamente. Tá. Fechou. Seria um intervalo de quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos, eu termino mais cedo então. Isso, beleza. Fechou. Tá calor aqui agora, hein? Pode ligar o ar. Então fecha a janela, liga o ar na Mariana. Essa ideia é uma analogia, esse conceito de platonismo é uma analogia com o mito da caverna do Platão. E aí o que vai acontecer? Os grandes artistas desse classicismo platônico vão entender que existem dois planos no mundo que a gente vive. O mundo real, que é esse aqui, que nós estamos, e um mundo que eles vão chamar de mundo das ideias. Basicamente é um mundo tangível e um mundo inteligível. Não é um conceito de paraíso e inferno cristão, não tem nada a ver com isso, tá? São planos espirituais. E para esses artistas platônicos do século XVI, isso que a gente vê aqui no mundo que a gente vive, nesse mundo real, nesse mundo tangível, é uma cópia imperfeita da matriz da verdade. As coisas na sua essência total e na sua plenitude absoluta, elas estão nesse outro plano. Só que nós, meros mortais, não conseguimos acessar esse outro plano. É preciso ter uma alma muito elevada para isso. Quem é que tem a alma elevada? O artista, né? Os grandes artistas. Segundo eles. Estão falando deles próprios, né? E aí, então, os artistas têm essa sensibilidade suficiente para alcançar, né? Para galgar o mundo das ideias. Mas nem todos, só os mais geniais. E aí eles acreditam que se você foi uma pessoa boa, se a sua alma é elevada, artística, pura e bela, como o ideal de beleza do Renascimento, você quando morre também ascende para esse lugar de perfeição. Então tem sempre dois planos, o mundo real e o mundo das ideias. Por que o platonismo é importante pra gente? Porque o Camões vai desenvolver esse conceito neoplatônico na poesia dele. A gente tem algumas temáticas que vão desenvolver muito bem isso. E ele vai usar um recurso literário nos poemas, em que a gente vai perceber claramente que ele está falando do mundo das ideias. Ele personifica alguns conceitos. O que é personificar? Humanizar. E ele vai fazer isso de uma maneira gráfica, através da escrita. Como é que a gente escreve o nome de uma coisa que é ser humano, de uma pessoa na língua portuguesa? Com letra maiúscula. Então ele vai personificar elementos que não seriam escritos com letra maiúscula. Então vocês vão ver, por exemplo, amor escrito com letra maiúscula, céu, paraíso, enfim, vários. E palavras que deveriam ser escritas com letra maiúscula são escritas com letra minúscula. Então ele projeta o mundo das ideias e o mundo real nos seus poemas através desses conceitos, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês já já. Então, para o platonismo, as experiências desse mundo elas são enganosas, são cópias imperfeitas. A gente não tem acesso à beleza total, tá? Isso vai ser interessante. Vocês vão reparar também que existe um recurso de tentar buscar aqui nos sonetos que a Unicamp seleciona as figuras mitológicas, principalmente da mitologia grega, né? A gente vai ver Vênus aparecendo, a Fortuna com um F maiúsculo aparecendo, que é a deusa da sorte. Então a gente tem uma série de recursos aí para explorar isso. Então aqui eu explico um pouquinho o que é platonismo, depois vocês podem ler com mais calma, tá bom? E aí, existem 4 temas que são absolutamente fundamentais nesses sonetos que a Unicamp cobra.
O primeiro deles é o neoplatonismo, tá? Quando vocês lerem o soneto do Camões, tentem procurar a identificação desse espelhamento de ideias. Isso vai estar lá de alguma forma, não em todos, mas em muitos. Outra coisa que vai aparecer demais é o conceito de desconcerto do mundo. E é desconcerto com C, que é o contrário de concerto musical. Então, se um concerto musical, para ser um concerto, precisa ser harmônico, muito bem planejado, funcionando em perfeição, o desconcerto é um mundo completamente desarmônico, né? Então, ele está falando aqui do desconcerto do mundo, da falta de harmonia. Existe aqui, nesses sonetos do Camões que exploram a temática do desconcerto do mundo, uma preocupação em relatar algumas injustiças, né? Algumas crítica social ele vai fazer, de maneira leve, nada engajado, mas ele vai questionar algumas coisas, e isso também é significativo para esse conceito, ok? Então a gente tem o neoplatonismo, a gente tem o desconcerto do mundo e a gente tem o lirismo confessional, outra temática importante para o Camões, lirismo confessional. Lirismo confessional é falar de sentimento, e ele vai falar muito, né? Ele vai desenvolver aqui os temas, aliás, o tema mais desenvolvido na poesia, na história da literatura, em todos os tempos, o amor. Então, ele vai falar muito sobre o sofrimento amoroso, e isso tem uma motivação, né? Então, ó, vocês já têm 3 dos temas fundamentais desses sonetos: o neoplatonismo, o desconcerto do mundo, o lirismo confessional, então, ó, a temática do sofrimento amoroso. E o último é um mito criado na literatura do Camões. É o mito da Dinamene. Dinamene foi uma mulher que o Camões amou muito. Quando ele foi numa expedição para a Ásia e passou muito tempo lá, ele acabou conhecendo a Dinamene, que era uma mulher chinesa. E ele ficou perdidamente apaixonado por ela, ficou com ela lá durante muitos anos que ele ficou nesse lugar e resolveu que ele ia trazer ela com ele para Portugal, para os dois viverem juntos e felizes para sempre. Acontece que nessa viagem de volta da China para Portugal, o navio em que eles estavam naufragou. E diz a lenda que ele se viu numa situação em que ou ele salvava a vida da Dinamene, ou ele salvava o manuscrito dos Lusíadas. E os Lusíadas está aí para vocês lerem até hoje. Então ele acabou deixando ela morrer, e ele vai ser atormentado pela culpa da perda da Dinamene. Em muitas situações vocês vão ver nos poemas do Camões a imagem da mulher amada que morreu muito jovem, né? É sempre uma referência a ela. Às vezes o nome dela aparece, às vezes não. Vocês podem ver depois na lista de títulos, tem alguns que o nome dela aparece. Mas sempre vai ter a imagem dessa mulher que morreu cedo demais. Então essa ideia vem daí, tá? Ele levou 20 anos para escrever, 12 mil versos decassílabos, 8º reais esquema de rimas. Ele achou que valia mais a pena salvar o trabalho de 20 anos e a moça acabou morrendo. Se essa situação é real, eu não sei, mas o naufrágio é real, tem documentos históricos para provar, e a morte de muitas pessoas nesse naufrágio também. Então criou-se essa lenda em torno dessa história, tá? Mas é isso, esses são os 4 eixos temáticos fundamentais na literatura do Camões, na lírica camoniana, na poesia dele, ok? Então, a Unicamp ela vai trazer sonetos que flertam com esses temas aqui. Mas, embora seja um sonetista clássico, ele também vai trazer algumas referências que são da religião cristã, porque, afinal de contas, a gente ainda estava na Idade Média, né? A gente estava ali no século XV, XVI, a igreja, principalmente em Portugal, a igreja ainda era um poder muito forte. Então, a religião era católica, de fato. E aí ele vai trazer algumas referências, algumas analogias com a Bíblia, mas tudo pensando de maneira intertextual. Essa mitologia cristã, ela vai dividir espaço com a mitologia greco-romana que ele vai resgatar, tá? Ele e outros escritores também. Vocês vão ver
que o amor vai promover sofrimento e dor, então esse lirismo confessional é isso, é sempre esse sofrimento amoroso. A gente vê também que a ideia de ideal de beleza artística e harmonia da composição, que são os preceitos renascentistas, aparecem aqui. Os sonetos do Camões, eles são perfeitos, não existe uma falha neles, tá? Então, em termos de estrutura, em termos de métrica, de esquema de rimas, de ritmo, ele trabalha com vários esquemas, vários modelos esquemáticos para as rimas. Quando eu falo de modelo de rima, eu estou falando do ABBA, ABBA, da sonoridade final dos versos, né? Então, isso é importante para nós. Tudo aqui já falamos. Também vocês vão ver com bastante frequência na poesia do Camões a metalinguagem, o falar sobre o fazer poesia, né? Esses poemas que falam sobre o processo de escrever, de criar artisticamente. Não são muitos na seleção da Unicamp, mas tem alguns que trabalham com essa ideia. Tem muitos que pensam filosoficamente, então todo esse conceito vai aparecer aí pra gente, tá? Pra gente poder entender isso melhor, eu queria analisar com vocês alguns, tá? No ritmo de vocês, se vocês quiserem, quantos vocês quiserem, mas eu trouxe alguns que eu acho importantes a gente analisar juntos, para vocês treinarem. Depois, qualquer coisa que aparecer para você, você analisa sozinho, pensando nesses mecanismos que a gente vai desenvolver. O primeiro que eu queria ler com vocês é esse, que depois do Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, talvez seja o mais famoso dele. Vocês já devem ter lido. Sim, devem conhecer, né? É o Alma Minha Gentil Que Te Partiste. Existe uma convenção de que quando um soneto não tem título, nenhum número para indicar, a gente vai nomeá-lo pelo primeiro verso. Então, de que soneto você está falando? Eu estou falando do Alma Minha Gentil Que Te Partiste, porque esse é o primeiro verso desse soneto, tá? Então vai ser sempre assim, e é assim que a Unicamp pôs na lista, pelo primeiro soneto de cada um, porque eles não têm título. Bom, o poema diz o seguinte: alma minha, gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou, da mágoa sem remédios de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Ok? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem comigo é se tem alguma palavra nesse poema que vocês não conheçam. Etéreo. Etéreo é sublime, tem a ver com paraíso, tem a ver com perfeição. Só etéreo? Ótimo. Mais algum? Bom, agora eu quero que vocês pensem comigo no esquema de rimas desse soneto, tá? Pra gente ver se tem alguma regularidade. Como é que a gente faz o esquema de rimas? Eu vou usar as letras do alfabeto para marcar a sonoridade dos versos, a sonoridade da última palavra daquele verso. O primeiro verso é partiste, o final, né, o som. Então a gente vai usar a letra A para marcar esse som. Tudo que rimar com partiste vai levar a letrinha A também, ok? Descontente rima com partiste? Não. Não. Então que letra eu ponho? A próxima. Eternamente rima com partiste? Não. Não. E com descontente? Sim. Rima. Então que letra vem aqui? B. B. Triste rima com partiste? Sim. Sim. Que letra eu coloco? A. A. Quando eu for para a próxima estrofe, eu continuo mantendo o padrão, tá? Então, se eu tiver uma palavra que rima com alguma que veio antes, eu mantenho as letras que eu já usei. Subiste rima com partiste? Sim. Sim. Então, na segunda estrofe, A. Consente rima com descontente? Sim. Com partiste, não. Com descontente? Sim. Letra B. Ardente rima com partiste? Não. E com descontente? Sim. Então, que letra? B. B. E viste rima com partiste? Sim. Que letra eu coloco? A. Ok? Então aqui é o primeiro quarteto, aqui é o segundo quarteto. No primeiro terceto, merecer-te rima com partiste? Não. E com descontente? Não. Então não rima com nada do que veio antes. O que eu faço?
Ponho a próxima letra. C. Ficou, rima com alguma coisa que veio antes? Não. Nada. Então o que eu faço? Ponho mais uma próxima letra. Perder-te, rima com partiste? Não. Com descontente? Não. E com merecer-te? Sim. Então que letra vem aqui? C. Isso. E o último, terceiro. Encurtou. Rima com alguma coisa que veio antes? Com ficou. Que letra eu coloco aqui? D. Ver-te rima com alguma coisa que veio antes? Com merecer-te. Que letra vem aqui? C. Muito bem. E o último verso, levou. Rima com o quê? D. Com ficou. Que letra vem aqui? D. D. Então, o esquema de rimas desse soneto, o esquema rimático desse soneto é ABBA, ABBA, CDC, DCB. Ok? Nos sonetos do Camões, sempre vai ter um esquema de rimas regular. Sempre vai ser com a letra A, com A e B nos quartetos, não precisa ser nessa ordem, tá? Pode mudar. E sempre vai ser com as outras letras nos tercetos. Às vezes ele chega até a letra E no terceto. Ele combina as rimas entre as duas estrofes, tá? Mas sempre nesse modelo. Os quartetos com A e B e as demais letras para os tercetos. Então, essa regularidade métrica é uma característica fundamental do soneto do Camões. Agora, oi. Ele deixou que ele iria fazer isso escrito em algum lugar? Tipo, os caras descobriu sozinho. Sobre o processo de escrita, ele deixou. Ele deixou registrado. Ele tinha muitos diários em que ele registrava o processo de criação. Então, depois isso foi encontrado e aí as pessoas, quando foram analisar, usaram isso como referência. Tá? Mas muita coisa, as pessoas que foram analisar a obra depois é que foram percebendo, né? Então existem muitas mensagens escondidas, muitas análises que ele vai criando, coisas que ele inventa para poder encaixar na métrica. Vamos pensar agora no tema do soneto, do que ele está falando, né? Vamos olhar para o primeiro quarteto, ele diz assim: alma minha gentil que te partiste. O que isso significa? Alguém que foi embora. Isso. Provavelmente ele tá falando De navio. Provavelmente. Ele está falando aqui, repare, alma minha gentil, vírgula, que te partiste. Qual é a pessoa gramatical que ele usa? A segunda pessoa do singular. Então ele está conversando com alguém, existe um interlocutor. Esse alma minha gentil é um vocativo, né? Em literatura, essa figura de linguagem é chamada de apóstrofe. Então ele está se dirigindo a ela. E ele diz que ela partiu tão cedo dessa vida descontente. Ou seja, ela morreu. Ela não foi embora, né? Ela morreu, porque ela partiu cedo desta vida descontente. Olha que interessante a oposição que ele faz aqui. Repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Tudo que ele fala sobre esta vida é a vida em que ele está. Reparem que vai ser sempre coisas negativas. E o lugar onde ela está é um lugar perfeito, né? Olha o céu, como está escrito. Com letra maiúscula, está personificado, né? Ele não está falando de qualquer céu, ele está falando de onde? Do mundo das ideias, né? Então, ó, alma minha gentil que te partiste tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e vivo eu cá na terra sempre triste. Existe uma oposição entre um lá e um cá, o mundo das ideias e o mundo real, o mundo inteligível e o mundo tangível. E aí ele diz pra ela, né, se lá, de novo lá, no assento etéreo, nesse lugar perfeito onde subiste, uma ascensão, memória desta vida se consente, a oposição entre lá e cá persiste, né? Se aí onde você está existe alguma lembrança da vida que você viveu aqui, não se esqueça do amor ardente que nos meus olhos tanto viste. Então não se esqueça do amor que eu sinto por você. E ele faz uma oposição interessante aqui, ardente e puro. Ele está falando de um amor físico, de um amor carnal, mas também de um amor espiritual, porque é um amor que transcende. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou viajando muito? Tá dando para me acompanhar? Então existe a oposição entre o lá e o cá, e existe a oposição entre o amor ardente e o amor puro. Isso é muito comum no Camões, né? A gente vê sempre essa dualidade do amor.
Ao mesmo tempo que ele é carnal, ele é puro. Ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele faz sofrer. Então o amor é sempre dúbio. No próprio poema Amor é fogo que arde sem se ver, aquele poema é todo cheio de paradoxos. Para dizer o quê? Que o amor não faz sentido. Né? Porque ele é um sentimento tão complexo que ele não faz sentido. Aqui a gente não tem paradoxo. Ele diz que viu o amor puro nos olhos e ardente na vivência. O lá e o cá são espaços diferentes. Então eu tenho ideias opostas, mas elas não estão atribuídas à mesma coisa. Que figura de linguagem é essa? Antítese. O paradoxo é quando eu tenho ideias opostas atribuídas à mesma coisa. A antítese e as ideias opostas são atribuídas a coisas diferentes. Então ela não gera o absurdo, né? Ela só gera a oposição. Então aqui o lá e o cá refletem o neoplatonismo do Camões. E aí ele continua dizendo, se vires, ele diz assim, né? Se aí onde você estiver restar alguma memória da vida que a gente viveu aqui, não se esqueça do amor que eu senti por você, que era ardente na prática e puro nos meus olhos. E diz mais, e se você achar que de alguma coisa a dor que eu sinto, né, o sofrimento que eu sinto pela sua morte vale de alguma coisa, ele define isso muito bem, né? Se vires que pode merecer-te alguma cousa a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, então ele está falando a mágoa sem remédio de perder-te é o sofrimento que ele tem pela morte dela. Ele diz para ela assim, se você achar que vale de alguma coisa todo esse sofrimento, pede para Deus que te levou daqui tão cedo, que também me leve a ver-te quão cedo dessa vida te levou. Ele pede para morrer no final. Ele diz para ela, se você achar que eu mereço, pede para Deus me levar também. Então olha só, ele está falando de um Deus que é um Deus cristão. Ele está combinando toda uma referência neoplatônica clássica com essa religiosidade. Não é um poema religioso, mas ele tem referências religiosas. Então quando ele pensa em céu e terra, é porque alguém morreu e foi para o céu. Mas o conceito de céu não é o conceito cristão, é o conceito platônico. Deu para me acompanhar? Foi muita viagem? Vocês concordam? Faz sentido para vocês? O que vocês acharam desse poema? Não é tão difícil de entender só lendo Sozinho, né? Não é tão difícil de É entender. tranquilo? O vocabulário é tranquilo? Muito bem. Depois eu coloquei alguns apontamentos, tá bom? Para vocês na hora de estudar. Outro poema que eu acho muito importante, que eu gosto bastante. Transforma-se o amador na coisa amada. Outro poema que fala de amor, né? Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem. Mais uns minutinhos só. Veja lá. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nesta está minha alma transformada, que mais deseja o corpo alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Mas esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. Tudo bem? Alguma palavra desconhecida? Semideia é semideusa. Muito bem. Então, tudo bem? Estou indo muito rápido? Não? Bom, o que ele está pensando aqui? Ele diz, transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Então, de tanto querer a outra pessoa, o amador, a pessoa que ama, transforma-se na coisa amada, provavelmente na pessoa amada, né? Interessante que ele coloca assim, transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. O imaginar aqui tem o sentido de desejar, de querer. Não tenho logo mais que desejar, pois tenho em mim a parte desejada. Se eu me transformo na pessoa que eu amo, não tem mais nada que eu possa querer, porque eu já tenho tudo que eu preciso, né? Então é um poema que idealiza muito esse conceito amoroso, de relação amorosa. E aí ele diz mais, se nela, na minha amada, está a minha alma transformada, que mais o meu corpo pode querer alcançar? Se a minha alma já é completa com a presença da alma da minha coisa amada, que mais o meu corpo pode querer?
em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada. Eu posso viver em paz. O meu corpo pode descansar em paz, porque a alma já está aliada com a alma da outra pessoa. Me basta, né? Exagerado, né? Bem exagerado. Bem, nossa. Aí nos 2 tercetos ele começa a trazer uma ideia meio complexa. Se nos quartetos ele enaltece a ideia de uma alma em 2 corpos, porque o amador transformou-se na coisa amada, nos tercetos ele vai trazer uma ideia um pouco diferente. Ele diz ainda, mas, então eu já tenho ali uma conjunção adversativa, que já diz para mim que ele vai trazer uma ideia diferente da que trouxe antes. Então, esta linda e pura semi-ideia, que como acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples, busca a forma. Tem um mas, né? Parece que ela, a coisa amada, não pensa da mesma maneira, né? Para ela, a alma basta, a alma dela basta. E ele chama ela de semideia. Então ele coloca ela num patamar acima. Ó, a referência clássica, né? Semideusa. Semideus na mitologia clássica é o filho de um deus com um mortal, né? Então ele tem sangue de um e de outro. Ele diz que ela é uma semideia, não é uma deusa, mas é acima dele. E aí parece que para ela só essa alma basta, ela não precisa se transformar na coisa amada, né? E aí ele diz, então a minha alma, vejam se vocês me acompanham, transforma-se o amador na coisa amada. Então o meu corpo está tranquilo, porque eu já tenho uma alma gigantesca, né? Porque a minha alma está aliada da minha amada, mas parece que a minha amada não pensa da mesma forma. Então essa alma aqui, a alma dela só basta para ela. Então essa alma gigante que se transformou na coisa amada, está grande demais para o meu corpo. Então ele diz que eu sou matéria simples que busca a forma. É quando um dos lados ama mais do que o outro. Não tem essa correspondência. Isso também gera o lirismo confessional camoniano. Deu para acompanhar? Entenderam mais ou menos? É isso, tá? É muito, ai, amor, amor, como eu sofro, nossa, como eu te amo, nananã. Gira muito em torno disso. Dos 21 sonetos, pelo menos uns 10 são sobre lirismo confessional amoroso assim. Então, ai, nossa. Mas é lindo, né? Pra quem tá apaixonado ainda mais. Mas pra quem gosta de outro tipo de literatura, isso pode parecer um pouco cansativo. Até porque é muito distante da gente, né? Esse conceito de amor cortês, a gente não tem, a gente até critica isso aqui no século XXI, né? Essa coisa de cavalheirismo, de dar uma flor no Dia das Mulheres, sabe essa coisa? Nem todo mundo mais gosta disso. Existe uma outra proposta artística que questiona esses valores. A gente está em outros tempos, né? Mas aqui não. Então, de novo, né? Pensar sempre a literatura de acordo com o contexto dela. Dá tempo da gente ler mais um? Eu gosto muito desse, eu acho que vale a pena vocês lerem comigo. 7 anos de pastor Jacó servia. Vocês já conhecem essa história? Do Jacó e da Raquel? Não? É uma história bíblica, né? O que vai acontecer nessa parábola bíblica é que o Jacó era um pastor que se apaixonou perdidamente por uma moça serrana, uma moça que vivia na serra. Isso é da Bíblia, tá? Não é do começo não. Que vivia na serra. Ela se chama Raquel, amava Raquel perdidamente. E aí ele vai pedir pro pai da Raquel, que é o Labão, para se casar com ela. Ele pede a mão dela em casamento. E é um amor muito puro, muito idealizado, porque eles nunca nem se falaram, né? Eles só se olharam e se apaixonaram perdidamente. E aí ele vai lá e pede a mão dela em casamento, porque ela é a mais linda de todas as lindas. E aí o pai fala o seguinte, ó, você trabalha para mim durante 7 anos como pastor de graça. No final desses 7 anos, eu te dou a mão da minha filha em casamento. Pois o Jacó trabalha fortemente, 7 anos como pastor, contentando-se apenas com ver a Raquel passar, porque não podia nem falar com ela. Termina os 7 anos. Aí ele chega pro Labão e fala, olha, eu trabalhei 7 anos como pastor e agora eu quero a mão da sua filha em casamento. Só que o Labão não tinha só uma filha. Ele tinha a Raquel e a Lia, a irmã dela. E quando o Jacó pede a mão da filha, ele diz, então, casa com a Lia. E o Jacó estava apaixonado pela Raquel. Aí o Jacó fica muito bravo, né?
porque ele estava apaixonado pela outra e percebeu que o Labão passou a perna nele para conseguir ter um trabalhador que não custasse nada. Pois o Jacó, persistente e resiliente, vai e trabalha mais 7 anos de graça para poder se casar com a Raquel. Essa história de amor, sobre o amor paciente, persistente, resiliente, é bíblica. O Camões vai se inspirar nessa parábola e vai recontá-la de uma maneira muito poética, muito lírica, através de um soneto. Então vejam se vocês conseguem ir acompanhando a história. E vejam o final, como é lindo. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava ali. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não a tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira se não fora pera tão longo amor, tão curta vida. E ele ainda serve mais 7 anos e diz: e eu serviria mais se não fosse um amor tão grande para uma vida tão curta. Então essa aqui é a imagem de um amor paciente e resiliente. Então, de novo, aqui a gente vê a temática amorosa, mas não é um lirismo confessional. Percebe que não é um sofrimento amoroso, uma dor de amor? Aqui ele está enaltecendo o sentimento como uma coisa pura, sublime, perfeita. Isso é muito clássico. O classicismo vai trazer muito essa ideia de amor. E é uma ideia de amor que é renascentista, tá? Vocês vão ver que, embora o Renascimento e o Classicismo resgatem valores da cultura clássica, da Grécia Antiga e da Roma Antiga, ele também vai trazer valores que são cristãos, especialmente porque a gente estava na Itália, né? Grande parte das obras renascentistas fazem parte do acervo do Vaticano. Então a coisa da igreja também é importante. Então a figura feminina, por exemplo, ora ela é tratada como uma figura objeto de desejo, de tentação. Ora ela é tratada como a Virgem Maria, casta, pura, né? Maternal. Então a gente tem essa dubiedade, essa dualidade da figura feminina. E o Camões vai trazer isso, seja pela saudade da Dinamene, seja pela referência de uma figura feminina que ele constrói como objeto de desejo, como interlocutora, seja como essa mulher pura, casta, paciente, resignada, cheia de valores, como é a Raquel, né? Então a figura feminina também vai aparecer de uma maneira interessante aqui. Isso quando ela não aparece como deusa. A deusa Fortuna também faz parte desse repertório aqui do Camões, que eu acho que eu não trouxe esse poema pra gente ler juntos, mas não tem problema. O último que eu tinha trazido é esse: Busque amor, novas artes, novo engenho. Mas esse da Fortuna depois eu posso colocar no site se vocês quiserem conhecer, vocês podem procurar também. E vocês vão ver que ele fala da figura feminina como deusa, né? Mas não só a Afrodite, a Vênus, deusa do amor. Que a Vênus é importante lá nos Lusíadas, né? Ela que protege os portugueses na trajetória contra o Baco que quer atrapalhar o processo. Aqui a gente tem essa figura feminina endeusada para outros recursos, como destino, como sorte, a ideia de uma deusa que vigora o casamento. Então existem alguns valores morais que são muito cristãos que também vão aparecer aqui, coexistindo com os muitos valores clássicos que o Camões vai buscar para trazer aqui também, ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Mesmo? Bom, esse aqui, Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho, tem a ver com a ideia do sentimento amoroso. Não vou fazer nenhuma análise muito aprofundada, eu só vou ler com vocês, para vocês perceberem, ó. Busque amor, novas artes, novo engenho. O que a gente já tem aqui de importante? O amor personificado. Ele está falando do amor banal, do cotidiano? Não. Do amor carnal? Não, ele está falando do amor sublime, do amor do mundo das ideias. Que personificado aqui soa como o deus do amor, provavelmente o Cupido, né? E ele fala que o Cupido busca novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivanças. Ou seja, parece que o amor, Deus do amor, para tudo que ele está fazendo, para tentar procurar novas maneiras de me torturar. Ou seja, é um apaixonado que está sofrendo de novo por causa desse sentimento.
e novas esquivanças que não me pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olha que dramático, né? Ai, que ele não pode nem me tirar as esperanças, que eu já não tenho mais esperança nenhuma mesmo de ser feliz, pobrezinho de mim. Olhai de que esperanças me mantenho, olha o que me sustenta vivo aqui. Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Essa imagem é muito boa. Ele diz assim, ó, que ele está se sentindo no meio de um monte de contrastes e andanças, como se ele tivesse em bravo mar, perdido o lenho. Lenho é uma referência metonímica para barco, como se ele estivesse num mar super agitado, sem nenhum barco para se proteger, né? Para navegar. Ele está sendo levado pela tormenta desse sentimento amoroso, que é avassalador, que vai destruí-lo e mata todo dia um pouquinho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, já que eu não tenho mais esperança de ser feliz, então eu não posso ser infeliz, porque eu não vou me decepcionar, já que eu não tenho mais esperanças. Lá me esconde amor, um mal que mata e não se vê. Então, dentro de mim, eu ainda tenho um sentimento que me mata, mas me mata aos pouquinhos. E eu gosto muito dos últimos versos desse soneto, em que ele vai dizer que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê, né? Que é o amor. O amor que vem, eu não sei de onde veio, se instalou aqui e dói não sei porquê. Então é muito interessante como ele vai fazer esse drama do sofrimento amoroso, de novo, lirismo confessional, aqui aliado ao neoplatonismo, né? Que a gente vê também lá no primeiro poema. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Nesses slides que o Fernando vai colocar para vocês lá no site, tem exercícios, se vocês quiserem fazer para treinar. E aí na nossa próxima aula você pode tirar as dúvidas pra gente ir seguindo. Tudo bem? Uhum. Podemos falar do Gregório de Matos no nosso próximo encontro? Então tá bom. Se vocês conseguirem ler ou ler pelo menos um pouquinho para vir com dúvidas, se tiver, a gente vai trabalhando em cima disso, tá? Vou contextualizar o Barroco para vocês, vou falar do Gregório, da importância dele, e a gente vai fazer o mesmo processo de analisar alguns textos para trabalhar com esses mecanismos. O Gregório dá um pouquinhozinho mais de trabalho, tá bom? Adorei conhecer vocês, obrigada por terem vindo, espero que vocês tenham gostado, e a gente se encontra daqui 15 dias para falar então dos poemas escolhidos do Gregório para FUVEST, tá? Camões, Unicamp e Gregório FUVEST. Obrigada, gente!